Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre o falso magro, aquele sujeito que está num peso adequado, porém tem um excesso de gordura corporal e baixo percentual de massa muscular. Mas antes de eu falar sobre isso, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para eu continuar a produzindo esses conteúdos para você. Para quem não me conhece, eu sou Lincoln Almeida, sou nutricionista esportivo e essa é uma das perguntas que mais fazem para mim lá no meu Instagram. Lincoln, eu sou um falso magro ou eu conheço algum falso magro? Qual a melhor estratégia para sair desse cenário? Seria fazer um bulking, seria fazer um cutting, ou seja, um ganho de massa muscular, ou então fazer uma dieta para déficit, uma recomposição corporal? O que eu faço? E hoje a gente vai falar sobre isso. Então olha só, uma das piores coisas que você pode fazer como sendo um falso magro é tentar ir direto para o que a gente chama de bulking, que é o ganho de massa muscular. Mas o porquê que isso é ruim eu vou explicar para vocês depois. A primeira coisa que eu vou fazer é falar o que vocês devem fazer. Então o primeiro passo que você identificar é o seguinte: você é um falso magro com uma porcentagem baixíssima de massa muscular, aquele falso magro sedentário que não treina, ou você é um falso magro que já treina, que já tem um pouquinho de massa muscular ali. Isso vai fazer uma diferença significativa na hora de dar o primeiro passo. Para você que é sedentário, para você que não treina ou já treinou há muito tempo, ou sei lá, não faz atividade física com exercício resistido, com força, com peso, seja calistenia, crossfit, seja musculação, olha só, a melhor estratégia para você é simplesmente entrar numa dieta para manutenção do peso. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar aqui embaixo a minha calculadora para você calcular as suas calorias. Você vai entrar numa dieta de manutenção do peso e aí focar também no treino com pesos. Por que que isso é interessante? Por que que você deve começar assim? Porque no início dos treinamentos a gente tem uma resposta anabólica muito maior. É uma fase, uma janela de 1, 2, 3 meses para algumas pessoas em que o seu corpo começa a construir bastante massa muscular. E nesse momento o seu corpo está muito reativo ao processo de anabolismo e também a perda de gordura corporal. É um dos únicos cenários que a gente consegue ter uma resposta boa no ganho de massa muscular e perda de gordura ao mesmo tempo, quando você sai do sedentário para ativo. Isso vai durar pouco tempo, mas você já consegue aproveitar bastante dessa janela aí. Então é sedentário, começa a fazer um treino, busca um personal, busca um profissional de educação física para fazer um treino para você com alto volume, uma intensidade adequada para um iniciante, e aí você vai fazer a sua dieta para manutenção do seu peso, focando no consumo de proteínas, principalmente ali de 2 a 2,4 gramas por quilo. E também você pode colocar ali os carboidratos. Não esqueça de adicionar os carboidratos. Se você retira esses carboidratos da sua dieta, você vai ter um corpo ainda com aspecto de falso magro. Porque para preencher a sua musculatura, a gente precisa de glicogênio muscular. E o glicogênio muscular vem por meio dos carboidratos. Além disso, é o próprio carboidrato que vai te dar substrato energético para você realizar o seu treino com maior intensidade. E aí sim, pode ter certeza que em 2, 3, 4 meses o seu corpo já vai ser completamente diferente do que era antes. Mas cuidado aqui, não vá querer fazer ganho de massa muscular nessa fase, que vai ser pior para você. O segundo tipo é aquela pessoa que já treina, que tem uma certa quantidade de massa muscular, mas ainda tem também aquela gordurinha que atrapalha. A pessoa, você olha ela de camiseta, você fala, olha, essa pessoa até que é magra, a pessoa faz alguma atividade física aparentemente. Mas se essa pessoa tira a roupa, tira ali a camiseta, você vê muita sobra de gorduras em alguns locais, principalmente região da barriga, dos flancos, mostrando um excesso de gordura corporal. E isso é uma coisa que também dá para se corrigir. Mas diferente daquele cara que é o sedentário, aqui a gente vai fazer um processo um pouquinho diferente. Porque você já perdeu grande parte daquela janela que você tinha no começo, a janela do iniciante que a gente fala. Para você ter noção, essa janela é tão expressiva que se compara, por exemplo, ao usuário de esteroides anabolizantes. O usuário de esteroide anabolizante, ele tem ali uma facilidade grande de ganho de massa muscular e perda de gordura. Só que como ele está usando esteroides anabolizantes, ele tem uma janela muito maior disso. Você, como iniciante, tem essa janela, mas é por um período muito mais curto, obviamente. Então você que já treina, você acabou perdendo aquele boom, aquela força grande dessa janela. Mas isso não significa que ainda você não vai obter
ter um bom físico. Isso não significa que você já está num limite natural. Isso porque a maioria das pessoas que começam a treinar, elas não treinam de forma adequada, não treinam com um bom volume e uma intensidade adequada. Então você que está buscando definição muscular, você tem que pensar uma coisa, e essa coisa ela tem que estar bem clara na sua cabeça, cara. Definição é baixo percentual de gordura e alto percentual de massa magra. Quanto maior a tua massa magra, massa muscular, e menor o seu percentual de gordura, mais definido você é. Não é simplesmente menor percentual de gordura, porque se você tem baixo percentual de gordura e baixo percentual de massa muscular, você vai ficar apenas seco, magro, não vai ter aquela definição muscular, tá? Então você que já tem ali um pouquinho de massa muscular, entenda que muito possivelmente o seu treino não está na melhor configuração possível ainda. Então contrata um treinador, ou se você já tem um treinador, peça para ele exigir um pouco mais de você, para que você foque diretamente em treino de hipertrofia. Já a sua dieta, diferente daquele cara que é o falso magro sedentário, a sua dieta ela vai estar num leve déficit calórico. A gente vai colocar 10% apenas de déficit calórico, porque o objetivo aqui não é que você perca peso, o objetivo aqui não é você ter aquela diminuição agressiva realmente de gordura, é lapidar o seu físico. Se você está com excesso de gordura corporal, aí sim a gente entraria no processo de déficit calórico, mas não, se você está ali sendo um falso magro com um percentual de gordura relativamente alto, 20, 22, até 24% para homem, para as mulheres de 25 a 27, 28% ali, aí sim a gente vai entrar com esse leve déficit calórico de 10% das calorias mais ou menos. Então digamos que para você manter o seu peso, você precisa de 2.500 calorias. Você vai tirar 250 calorias, ou seja, 10% da sua dieta e vai fazer o consumo diário de 2.250 calorias durante o período ali. E você vai aumentar o seu volume de treino na musculação, vai aumentar a sua intensidade de treino e vai fazer o cardio, um cardio de baixa intensidade, fazendo caminhadas 5, 6 vezes por semana, 40, 45 minutos ali, sem focar nesse momento em grande volume e intensidade de atividade aeróbica, porque isso acaba cobrando um preço e muitas vezes esse preço pode ser atrapalhar um pouco o processo de hipertrofia. Depois que você já estiver com uma hipertrofia mais agradável para você, aí assim você poderia aumentar o volume de cardio. Mas buscar aumento de hipertrofia e melhora de cardio ao mesmo tempo pode ser que seja muito concorrente, principalmente para o indivíduo natural. Pode ser que não dê bom para você aí. Agora você me pergunta, tá, Lincoln, mas por que não entrar diretamente com o bulking, como muita gente indica? Pessoal, olha só, em um cenário que você já está com um pouco de gordura corporal ou um excesso de gordura corporal, você tem que entender que esse tecido adiposo, ele funciona como se fosse um órgão endócrino aí no seu corpo. Isso basicamente quer dizer que esse tecido adiposo acaba liberando algumas citocinas pró-inflamatórias, algumas substâncias na corrente sanguínea que leva você a ter uma resistência maior à insulina e uma resistência anabólica também maior. Então, em resumo, você com alto percentual de gordura, mandando muitas calorias para dentro, vai facilitar o acúmulo de mais gordura e não de massa muscular, que é o nosso objetivo. Então, antes mesmo de você pensar nessa fase de bulking, tenha consciência que você precisa reduzir mais o seu percentual de gordura. Como que a gente identifica quando é um percentual de gordura adequado ou não? Eu normalmente falo para os pacientes, para as pessoas que me acompanham, que você pelo menos tem que ter definição muscular. Não aquela definição extremamente extravagante que a gente vê aí de atletas, até porque isso é extremamente difícil de conseguir e muitos não estão natural, né? Então assim, tenta ver definição principalmente de peitoral, definição aqui da parte superior do seu abdômen, definição dos braços, isso tem que estar um pouco aparente, mesmo que você estejam ali com baixo peso ainda, né? Que você não esteja extremamente hipertrofiado, isso tem que estar aparente, isso já é um indício que pode dar início ali no processo de hipertrofia, no processo de bulking que a galera fala, né? Eu não gosto muito desse processo de bulking agressivo que a pessoa aumenta 1.000, 1.500 calorias para ganhar peso, eu não acho válido, porque não vale o risco você ganhar mais gordura depois. Eu prefiro fazer aos poucos, ali é sempre a 10, 15, no máximo 20% das calorias que você está comendo. Então, como eu falei, do processo de emagrecimento sendo reduzir 250 calorias, nesse caso seria aumentar mais 250 calorias. E aqui a gente foca um aumento principalmente de carboidratos, pensando tanto no enchimento da musculatura, mas também como substrato energético para o seu treinamento, tá?
Então é isso, galera. Esses são os primeiros passos para um falso magro. Identifique em qual processo você está nesse momento e vai com tudo. Vai treinar, não deixa de treinar. Lembra sempre disso, a nutrição esportiva ela serve como um substrato para o seu treino melhorar. Você não vai ter um shape legal, você não vai ter um físico definido, harmônico no sentido estético que a gente está acostumado a ver por aí, se você não tiver um volume e intensidade de treino adequado. Dieta por si só não faz milagre, da mesma forma que o treino por si só também não vai fazer. Beleza? Abraço para você e a gente se vê numa próxima.